tudo bem? Vamos para mais um daqueles vídeos de quarta-feira. Hoje eu vou tentar estabelecer para você uma relação que há, na minha opinião, entre dois problemas que estão ocorrendo no Brasil. Aparentemente díspares, distintos, mas eles têm algo que a gente pode puxar, algo em comum. O primeiro problema é do seu conhecimento, do conhecimento do Brasil inteiro, ou melhor, do mundo inteiro, né? Que é o problema, né, do impeachment da presidente Dilma. O Brasil todo discute isso, o Brasil está dividido, o mundo todo está prestando atenção no que vai acontecer aqui. E outro problema, menos divulgado, mas de importância também muito grande, porque diz respeito à educação, eu não preciso falar da importância da educação para você, é a crise que se estabeleceu lá entre a Secretaria de Educação e Cultura do Estado de São Paulo e alguns alunos contrários, né, à reforma que o governo do Estado de São Paulo tentou implementar e infelizmente não deu certo. Infelizmente não deu certo por erro mesmo de divulgação, de implementação, né? E aí a gente vai tentar estabelecer isso daí, mostrar para você que o problema que há, a ligação que há entre esses dois problemas é justamente o fato de serem um dos defeitos da democracia. Olha só você. E aí, para nós começarmos o vídeo, eu vou passar para você a opinião, né, do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Ele falava sobre democracia e é justamente a partir dessa opinião, dessa frase dele, é que a gente vai começar a discutir. Olha aí você, tá vendo? Eu já joguei em alguns vídeos essa frase, mas não há como nós escaparmos dela, né? O Brasil está passando por uma crise seríssima de valores, né? A democracia sendo testada de maneira extremamente decisiva, como nós estamos vivendo. Então não há como nós fugirmos dessa frase, por isso que eu coloquei, já é a segunda ou terceira vez que eu coloco em um dos meus vídeos essa frase. Vamos lá, mas para que a gente fale de democracia, poxa, vamos falar um pouquinho de herança cultural deixada para o mundo ocidental, né? Esse modo de viver, esse modo de ver a vida do mundo ocidental, basicamente foi criado, foi influenciado por 4 fatores lá da antiguidade. E é um desses fatores que eu vou chegar. Em ordem cronológica, a gente pode dizer que foi o monoteísmo judaico, né, que inspirou a gente em muita coisa. Depois nós tivemos, em grande parte, mas na imensa maioria da herança, deixada pelos gregos, né, os pensadores gregos. Depois nós tivemos um pouco do Império Romano na nossa formação e, por fim, a cristandade latina. Tá vendo? Mas os gregos determinaram o nosso modo de ver o mundo. Você talvez não saiba, mas você pensa, você age, você fala, você estuda, você raciocina, você vive como os gregos assim quiseram, né? A partir do século VI, século VII a.C., eles terminaram construindo a forma que deu origem ao mundo ocidental. Você estuda, você vê ciência da maneira como os gregos começaram a fazer. Você fala e escreve na língua portuguesa, você fala muitas coisas da língua portuguesa baseada no grego. A filosofia, que foi o fator determinante, né, da diferença entre o progresso do mundo ocidental e o progresso do mundo oriental, essa filosofia que impulsionou o mundo ocidental, se comparado com o mundo oriental, essa filosofia foi criada por quem? Criada pelos gregos. Então não há como nós escaparmos da influência dos gregos. Esquece disso não. Você, homem ou mulher, é grego ocidental, é grego de espírito, de natureza, de nascimento, de formação. E de todas as heranças gregas que foram deixadas para a gente, a democracia é a que está no momento na moda, né? Estamos vivendo um problema seríssimo da democracia. Particularmente falando, um dos defeitos da democracia. É isso mesmo.
justamente o defeito de se achar que a maioria tem sempre razão. Não, eu vou mostrar para você que a história nos mostra que a maioria nem sempre tem razão. Ou melhor, nem sempre não, quase sempre ela não tem razão. É um dos defeitos que o Winston Churchill quis falar sobre a democracia, é justamente isso. Alguns filósofos lá do século XIX, Alex Tocqueville, poxa, ele já falava da democracia, de que era inevitável a democracia no mundo, mas ele tinha sérias restrições sobre a democracia, particularmente falando sobre a tirania da igualdade, né? Ele tinha uma frase interessante sobre igualdade, que ele costumava dizer o seguinte, olha só: a igualdade gosta mesmo é da mediocridade. Interessante, quando todo mundo é medíocre, todo mundo é igual. Olha só você. Essa história de você sair por aí dizendo ou achando, no que é pior, de que a maioria tem sempre razão. Não, a maioria não tem sempre razão. Existem alguns fatos históricos famosíssimos que mostram que a maioria erra e erra feio. Você quer ver? Para começar, vamos lá. O mais famoso plebiscito, a mais famosa consulta popular da história da humanidade, mandou Jesus Cristo para a cruz. Eu não preciso falar para você do que aconteceu lá no julgamento promovido por Pôncio Pilatos, quando ele pediu ao povo para escolher quem ia ser absolvido e, consequentemente, quem ia para a cruz, né? Jesus Cristo ou Barrabás? Olha aí você. E de lá para cá, né, se costumou a dizer que a voz do povo é a voz de Deus, né? Vox Populi, Vox Dei. Não, não é. No caso aí desse exemplo, a voz de Deus, decididamente, a voz do povo, decididamente, não é a voz de Deus. Você quer ver um exemplo mais próximo da gente? Vamos lá. Brasil, início do século XX, 1904, capital do Brasil, Rio de Janeiro, infestado na epidemia de varíola. Foi o que o governo, o presidente lá da época, tentou fazer. Colocou de maneira obrigatória a vacinação para tentar acabar, né? Os cientistas, né, os sanitaristas, o Oswaldo Cruz já tinha alertado a ele de que o bicho ia pegar. Várias pessoas, milhares de pessoas iriam morrer se não fosse tomada uma providência. No caso, a vacinação obrigatória. Foi o que aconteceu. A população, a maioria, né, se revoltou. Poxa, eles achavam aquilo ali um absurdo. As pessoas seriam obrigadas a receber a vacina. O governo teve que agir firmemente contra a maioria, né? Venceu a disputa, né? Houve, segundo historiadores, mais de 30 mortes, né? De 10 de novembro, se eu não me engano, até 16 de novembro, o Rio de Janeiro virou uma praça de guerra, com a população lutando contra as tropas federais, né? Que estavam decididas a implementar a vacinação obrigatória. Mas aí o governo venceu, a vacinação se tornou obrigatória e pouquíssimo tempo depois a varíola foi erradicada da cidade do Rio de Janeiro. Olha aí, mais uma prova de que a maioria não estava certa, né? Quer ver um outro exemplo? Vamos lá, para onde é que eu posso levar você? Vamos lá, década de 1920, tá bom? Lá na Itália, Mussolini, ele fez uma consulta, uma famosíssima consulta lá entre os professores universitários sobre o plano de governo, de ação que ele queria. Poxa, foram consultados 1.500 professores universitários, desses sobre o que é que eles achavam, se eles aceitavam, o que é que eles achavam do plano de governo de Mussolini. Desses 1.500, apenas 12 se mostraram contra, né, assinaram lá de que eram contra o Benito Mussolini. 12. Os outros 1.488 votaram a favor. A maioria esmagadora dos professores universitários. Olha só no que é que deu depois, não preciso falar o que foi que o Mussolini fez. Então, infelizmente, a democracia é carregada de defeitos. Mas, infelizmente ou felizmente, é o melhor que nós temos. Você vai fazer o quê? Vai pegar a democracia e substituir por outro processo, por outro regime político? É pior? Não há como. Se está ruim com ele, vai ficar pior sem ele. E é justamente sobre esses defeitos da maioria, da democracia, que é a opinião da maioria, que a gente vai falar aqui agora. Tanto do impeachment da presidente Dilma, quanto lá do estado de São Paulo. A ligação entre esses dois problemas é justamente isso. É uma das pedras, né, no sapato da democracia. Começando lá pelo estado de São Paulo,
Não sei se você está a par dessa situação, mas foi o que aconteceu lá em São Paulo. O governo do estado de São Paulo, lá do Geraldo Alckmin, do PSDB, ele tentou implementar, né, com o auxílio do secretário de Educação lá do estadual, uma reformulação no funcionamento das escolas, né? Fazer com que as escolas recebessem alunos por faixa etária de ciclos. Você teria escolas somente com Fundamental 1, depois você teria escolas somente com alunos do Fundamental 2 e escolas somente com alunos do ensino médio. Isso baseado em estudos, né, do próprio estado, eu acho que é o IDESP, se eu não me engano é o IDESP, onde, por dados, por amostra de estatística, provaram que escolas que tinham apenas, tão somente nessa escola, alunos de ensino médio, o desempenho dessas escolas em relação a outras escolas onde você tinha faixas etárias distintas, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, tudo misturado, os alunos das escolas que eram somente por uma faixa etária tinham o desempenho cerca de 18,4% maior. Então essa basicamente era a intenção do Estado. Isso sem contar outros fatos de que eles constataram, isso não é novidade para ninguém, de que desde 2000 o número de alunos na rede pública de São Paulo vem, olha só você, diminuindo. E aí algumas escolas começaram a ficar operando abaixo de sua capacidade. Então qual foi a ideia? Vamos lá, vamos pegar escolas, vamos transformar algumas escolas em creches, em bibliotecas, vamos reagrupar escolas, essa daqui vai ficar com alunos somente do Fundamental 1, essas daqui vão ficar com alunos somente do Fundamental 2, essa daqui somente com alunos do ensino médio. Já que está diminuindo, vamos otimizar, vamos maximizar o funcionamento. A ideia era essa, louvável, extremamente bem intencionada, motivada por dados de estatístico, né? Coleta de dados que mostram que o desempenho é melhor. Mas infelizmente ocorreram dois problemas. O primeiro foi a péssima estratégia para apresentação, para implementação. Não houve uma discussão prévia, antecipada, bem colocada. Simplesmente foi imposto, foi anunciado, foi imposto e deu no que deu. O que não tira de maneira nenhuma o mérito, a boa intenção do projeto. Não tira. E também não isenta de culpa, de erro, a maioria que ficou contra a intenção do governo Alckmin. É isso mesmo. É mais um exemplo de que a maioria nem sempre tem razão. As pessoas associam fechar a escola como obrigatoriamente, necessariamente, diminuir a qualidade da educação. Nesse caso específico não tinha essa conotação. Olha aí você, mas a maioria às vezes erra. Por quê? Bem simples. Quando você diminui o número de alunos, como é o que está acontecendo, né? Por questões de pesquisa, os alunos estão saindo, está diminuindo a quantidade de alunos na rede pública de São Paulo desde 2000. O que é que você tem? Bem simples. A verba que é destinada para se gastar por cada aluno, quando sai aluno, essa verba per capita termina aumentando. E aí você tem condições de melhorar a educação. Mas aí a população, a maioria, claro, você tem sempre aqueles aproveitadores, óbvio, tanto do pessoal de sindicatos ligado à área de educação, claro, o pessoal que é interessante para esse pessoal que as coisas se mantenham do jeito que está, né? O status conseguido com anos e anos de atividade sindical, de professores. É interessante que isso se mantenha, não se pode mudar. Tem também interesses políticos lá. É claro que a maioria interpretou o fechamento ou a transformação de algumas escolas em creche e biblioteca como sinônimo de queda na qualidade, quando na realidade a intenção era justamente o contrário. Olha só você. O outro grande defeito da democracia, na minha opinião, é o governo Dilma Rousseff. Não nos esqueçamos que ela está no poder por causa da maioria. Tudo bem, não foi a imensa maioria, mas foi a maioria do povo brasileiro que em 2014 colocou mais 4 anos de poder para ela. E aí, olha só no que é que deu. Um governo que está trazendo algo que os economistas já diziam que fazia parte do passado, que era a inflação. Dependendo de quantos anos você tem, se você tiver mais de 40 anos de idade, você lembra da inflação da segunda metade da década de 80, no início da década de 90,
governo Sarney, no início do governo Collor, poxa, os economistas dizem, olha, a inflação é coisa do passado. Não, o governo Dilma conseguiu trazer a inflação de volta. Desemprego está subindo de maneira assustadora. A indústria cai há não sei quantos semestres seguidos. A atividade econômica está retroagindo para números de décadas atrás. Olha só você. Mas aí fazer o quê? Se você não tiver culpa, se ela não tiver culpa, ninguém conseguir provar de que ela realmente cometeu algum tipo de crime, não há como você tirar ela do poder. É um dos defeitos da democracia. É você ter que aguentar o governante que a maioria lá colocou, né? Vai fazer o quê? Vai proibir? Não, se o povo não sabe votar, vamos proibir o povo de votar. Não, não é assim. Alguém já disse, eu já falei isso aqui, eu veio falar de novo. Algum intelectual aí por aí já falou. Olha, para os males da democracia só há um remédio: mais democracia. Um dia o povo vai aprender a votar. Então tem mais é que continuar votando mesmo. Mas daí você dizer que a democracia é perfeita? Não, não é perfeita. Esse negócio da maioria, a maioria, na esmagadora maioria das vezes, ela está errada, que é justamente o que está acontecendo. É triste, é muito triste a gente ver, olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, olha para trás, olha para frente, e não você vê um político, você não vê ninguém. Vai, me diz aí um grupo de políticos ou um político com brilho, estatura, envergadura, competência intelectual ou capacidade política para tentar tirar o Brasil desse ponto morto, dessa crise que está ameaçando a gente. Você não vê, é triste. Vivemos épocas medíocres. Estamos vivendo épocas medíocres, épocas cinza, sem cheiro, sem cor, sem sabor, sem criatividade, sem brilho na política, sem ninguém que diga, olha, a solução é por aí. Aliás, eu tenho muito medo dessa situação. O século passado está cheio de fatos, de casos, onde sempre aparece alguém com um discurso messiânico. Esse é o perigo. Quando você chega a um impasse como nós estamos agora, sempre aparece um espertalhão com um discurso salvador, e a gente sabe muito bem para onde isso pode levar. É triste saber que vivemos épocas medíocres. Tirando a ciência, as outras atividades humanas parecem que estagnaram no século XXI. Não é só na política, não. Pelo menos no Brasil não é só política. Você vai para as outras áreas também. Já parou para perceber que nas outras áreas você também tem estagnação. Você também tem uma situação opaca, sem brilho, sem atratividade. Você tem isso na política, você tem isso no esporte, você tem isso nas artes. Olha só, não preciso falar de esporte para você, de futebol. Eu não preciso, essa pasmaceira, essa coisa amarela, sei lá, amarela hepatite, uma cor sem graça do esporte, das artes, né? Poxa, hoje você tem cantores que fazem sucessos retumbantes, brilhantes, fenomenais, colossais, magistrais, retumbantes, mas o ano que vem ninguém mais ouve falar daquele cara, ou daquele cantor, ou daquela cantora, que vendeu como nunca vendeu, mas no ano seguinte você não lembra de uma música desse cantor, cantora. É triste. A sensação que você tem é de que hoje não tem um artista sequer, um cantor sequer, uma cantora sequer que será ouvida daqui a 30 anos. É triste, tirando a ciência, o desenvolvimento técnico-científico, né, que hoje a gente presencia uma pujança, um desenvolvimento nunca visto, mas em termos de política no Brasil, em termos de esporte, em termos de arte, de cultura, o que a gente tem é um marasmo, sei lá, uma calmaria entediante. Mas voltando para a democracia, paciência, fazer o quê? Se está ruim com ela, com certeza seria muito pior sem ela.